Examinando as Escrituras, Salmo 18, versículo 36. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Nós temos aqui, então, uma suposta controvérsia com o texto que nós temos trabalhado aqui várias vezes, que nos falam a respeito do caminho estreito, que nós devemos andar por este caminho e entrar pela porta estreita, e que o caminho estreito é o caminho do justo. Só ele consegue andar neste caminho estreito, é o caminho da justiça, da verdade, é o caminho da honestidade e leva à vida. E a palavra de Deus, as Escrituras nos falam de um caminho largo, porta larga, onde muitos entram por ser largo, e este caminho largo leva à perdição, leva então à condenação. É o caminho do iníquo, do que não anda de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Dessa forma, andam conforme a sua concupiscência, o seu próprio desejo carnal, e por isso os conduz à morte, à condenação. Porém, aqui nós observamos que mesmo este texto é trabalhado também no Novo Testamento. Jesus também faz referência, e também os demais apóstolos também vão mencionar a interpretação deste versículo 36 do Salmo 18. Quando diz que alargaste sob meus passos o caminho, quer dizer que Deus o conduz em um caminho direito, em um caminho seguro, em um caminho certo. Ele então, sob os seus passos de justiça, eles se fazem caminhos alargados, caminhos de bênção, caminhos de paz, caminhos que levam a uma situação de tranquilidade, de descansar no Senhor, de confiar no Senhor. O caminho é o mesmo, é o caminho estreito, mas ele se faz como um caminho tranquilo, porque o Senhor é quem faz a obra. O Senhor nos conduz, o Senhor está conosco, Ele nos toma pela mão e nos leva. Desta forma, ele completa dizendo: e os meus pés não vacilaram, apesar de um caminho estreito, mas é um caminho seguro, porque o Senhor é quem realiza a obra, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos guarda. Então está completamente de acordo com todo o demais texto das Escrituras, dos Salmos, conforme nós temos estudado até aqui. Versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Aqui fala realmente dessa força que o Espírito Santo nos dá, de continuidade, de perseverança. O Senhor nos fortalece e nos ajuda, de forma que nós vamos aqui trabalhando, por exemplo, as Escrituras, de uma maneira constante, perseverante. É isso que o Espírito de Deus faz. É Ele quem nos capacita. Essa força vem dele. Ele quem nos dá o tempo, Ele quem nos ajuda, Ele quem nos sustenta, Ele quem nos inspira, nos orienta. Então Davi está dizendo que nessa unção, nessa força, quando ele sai numa guerra, mesmo de verdade, uma guerra real, ele como rei de Israel enfrentou no seu tempo de reinado muitos adversários, muitos exércitos inimigos, ele diz que perseguia os seus inimigos e os alcançava. Mostra que a determinação de um homem na direção de Deus, do Espírito de Deus, na força do Senhor. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Eu realmente realizei a obra de Deus, realmente fui até o fim, completei a obra, completei a carreira. O apóstolo Paulo vai mencionar isso a respeito do seu ministério, que ele realmente cumpriu a sua carreira, tudo aquilo que lhe foi proposto por Deus. Ele sentia no Espírito, ele tinha a revelação de Deus do que ele tinha que fazer, onde ele deveria ir,
como ele deveria pregar, que ele deveria viajar para a Espanha, que ele deveria ir até Roma, que ele deveria ir pela Ásia, por onde fosse, e também por onde ele não deveria ir, o Senhor revelava: passa a Macedônia e ajuda-nos na direção da Europa, pela Grécia, e não vá para a Ásia, não vá para o lado onde hoje é a Síria ou a Turquia, ou até mesmo ali na região próxima da Ucrânia, ou da própria Rússia, da Geórgia. Então, foi o Espírito de Deus quem dirigiu a vida do apóstolo Paulo no seu ministério para o Ocidente e não para o Oriente. Da mesma forma, o rei Davi também tinha essa direção de Deus nas suas batalhas, em que direção ir, como agir, e ele ia até o fim, porque Deus lhe fortalecia a mente, o coração, lhe dava direção, lhe dava ousadia. É o Espírito Santo, é o Espírito de poder, é o Espírito de Deus, é o Espírito de fortaleza, este mesmo Espírito que está conosco e que nos guia, nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá condição de estarmos examinando as Escrituras, estarmos buscando a compreensão da palavra de Deus, que nos aponta Cristo, a salvação, nos aponta a vida eterna, nos aponta a forma de vivermos com Deus e para Deus, para agradá-lo, para servi-lo, entendendo bem a sua vontade, e ao compreendê-los recebemos a unção do Espírito Santo para colocar esta palavra em prática, pois esta é a vontade de Deus, possamos viver conforme a sua vontade para agradá-lo. Nós sabemos que nós entramos nessa obra pela fé, crendo, nós somos salvos pela graça, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, o próximo passo que vai nos levar a essa obra, só voltei depois de haver dado cabo deles, persegui os meus inimigos e os alcancei, de realizar realmente a obra de Deus até o fim. Nós sabemos que vamos passar pela esperança e vamos chegar então no amor. É o amor que é realmente tanto a compreensão de Deus quanto a prática. Amar a Deus é receber a sua palavra, entender e realizar. O amor faz maravilhas. O amor executa o dom de Deus. Todo bem que vem de Deus é executado em amor. Então nós precisamos realmente ir crescendo em amor, pois é dessa forma que o Espírito Santo se expressa em nós, age em nós, porque o nosso Deus é amor. E aquele que ama vai viver de acordo com a vontade de Deus. Versículo 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora, como a lama das ruas. Eles foram reduzidos ao pó, de onde vieram a lama. O Senhor deu vitória a Davi no seu trabalho, no seu ministério, no seu reinado. Davi viu a mão do Senhor ao seu lado contra os que se levantavam contra ele. É como neste momento o grupo terrorista Hamas se levanta contra Israel. Israel clama ao Senhor e vai buscar se defender, e vai tentar agir de tal forma que isso não volte a acontecer. Vão lutar, vão buscar a vitória. E Israel confia no Senhor, vai clamar a Deus para vencer os inimigos que se levantam contra ele. Então aqui não está dizendo que Davi buscava a guerra, que Davi atacava o que estava em paz, seguro. Aqui está dizendo que Davi se defendia dos seus inimigos, dos que se levantavam contra ele, e dos que também eram inimigos dele
E como ele buscava servir a Deus, louvar a Deus, amar a Deus, com certeza Davi entendia que aqueles que se levantavam contra eles eram também inimigos do Senhor, do culto, da adoração, do louvor a Deus. Então Davi clamava ao Senhor para juntos lutarem aquela guerra em nome do Senhor. E Davi proclama que ele foi abençoado, recebeu vitória em todo o seu reinado, passando o reino para o seu filho Salomão, para edificar o templo e dar continuidade ao povo de Deus, ao povo escolhido por Deus para preservar as Escrituras, para trazer a palavra até Cristo e de Cristo sair de Jerusalém, ali no Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, e a palavra de Deus então sair através da pregação do Evangelho para todas as nações. Então, nós estamos aqui no caminhar do Evangelho, nesta sequência, e Davi clamando a Deus que dê vitória, porque eles têm uma obra a realizar, eles têm algo a manter em nome do Senhor para conquistar toda a terra. E Deus respondia do céu abençoando, fortalecendo, porque Davi entendia corretamente a sua posição diante de Deus. Aquele que entende, aquele que tem conhecimento, aquele que se humilha e compreende realmente a grandeza de Deus e como nós somos pequenos e dependentes de Deus, este recebe o retorno de Deus, a resposta, a ajuda de Deus, e Deus dá vitória. Então nós vamos orar neste momento para que você também receba esta vitória, receba essa conquista, receba os dons de Deus na sua vida, para que você vença os seus inimigos, vença as suas provas e caminhe como Davi, sendo mais do que vencedor agora em Cristo, pois Ele está contigo, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Vamos orar também por todas as famílias da terra, vamos orar por Israel. Mais uma guerra está iniciando-se agora. Deus sabe todas as coisas. E quando nós clamamos por vitória, muitas vezes é isso que vem, é isso que acontece. A resposta é que precisa haver luta, é preciso que haja uma batalha para que haja uma vitória. Então colocamos tudo nas mãos de Deus. Claro que não é desta forma que nós esperamos, não era isso que nós desejávamos, mas Deus é soberano, Deus está permitindo. Começou, alguém atirou a primeira pedra, deu início a este conflito. Vamos agora pedir que Deus realmente dê vitória, abençoe todas as famílias envolvidas, abençoe as nações, abençoe toda a terra e que venha a salvação, que seja este o resultado de tudo, que seja a vitória do Senhor e a salvação das vidas. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti agora por todas as famílias da terra, que haja saúde, cura, Deus, onde houver enfermidade, problema, ação maligna, que seja repreendida agora em nome de Jesus, que essa família receba o milagre, receba a bênção, receba a vitória dos céus, que venha sobre esta casa a luz do céu, a luz divina, a luz de Deus, para transformar essa situação, dar vitória sobre os seus inimigos, aqueles que não desejam o seu bem, que não desejam a sua liberdade, que não desejam a sua vitória, que caiam por terra agora todos os seus adversários, que o Senhor dê vitória a esta família. E que também, Senhor, em Israel, ali naquela região da Palestina, Senhor, que haja ali a bênção, que haja paz, que haja segurança, que as famílias sejam abençoadas, Senhor, da vitória, que venham todos ali, Senhor, todos envolvidos nessa situação, assim como todas as famílias da terra, ter conhecimento de Ti como Senhor, Criador, Redentor, Salvador de toda a terra. Ó Deus, responde a nossa oração, responde ao nosso clamor, pois Deus tudo pode, Senhor, basta uma palavra Tua e toda a situação será, ó Deus, consertada e haverá bênção, haverá redenção, haverá salvação, Pai, por toda a terra. Nós oramos já te agradecendo, Pai, pela vitória, pela resposta, pelos milagres, em nome de Jesus, ó Cristo, e que Deus te abençoe eternamente.